Bom dia, tarde, noite, madrugada para quem estiver ouvindo agora esse episódio do nosso podcast com o Alisson Falcon. Eu queria, antes de começar o pod, dar 2 avisos. O primeiro é que, por motivos de estupidez maior, eu comecei a gravar o bate-papo um pouquinho depois que ele já tinha começado, mas o mais legal, o essencial está lá. Não percam, é muito legal. Foi uma conversa muito boa com o Alisson Falcon. Vocês vão gostar muito. O segundo é que, por problemas técnicos, o som não saiu da maneira, com a qualidade que vocês merecem ouvir. Então, o meu amigo Chico Castellano me fez o grandioso favor de salvar ao máximo o som do bate-papo com Alisson, e eu espero que esteja razoavelmente bom para vocês entenderem o que é dito, porque vale a pena, o conteúdo é realmente muito bom. Ouvir o Alisson é realmente algo extremamente bom. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com um bate-papo aí com o Alisson Falcon. Agradeço demais ao Chico Castellano e vamos à entrevista. Obrigado a todos. Deixa eu começar com uma pergunta, então, que é o seguinte. Eu, por burrice, acho que eu comecei a transmitir agora, mas burrice minha. Mas deixa eu começar com uma pergunta. Como é que sua infância é década de 70? Sim, eu posso dizer, sim, eu costumo brincar, né? Quem tá com 50 anos é um produto da Guerra Fria, né? De certa forma. As minhas primeiras lembranças ali de infância, que estavam muito marcadas, são 73, 74, 75, bastante, quando meu irmão nasceu, do meio, lembro do nascimento, lembro da nossa viagem, lembro dos aviões, né? Do aeroporto. Então, assim, parte da minha infância aí, anos 70, em 84, eu já trabalhava, comecei a fazer o meu primeiro emprego, né? Tinha aquele convênio do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Não sei se ainda existe. Existe. Também aquele menor aprendiz, né? Uhum. Normalmente, quem estava fazendo o supletivo ia para esse menor aprendiz, e quem já estava aqui na escola regulamentar estava para estágio do CIE. Então, em 1984, olha isso, eu já tinha tido meu primeiro talão de cheque, minha conta bancária, meu dinheirinho, e, enfim, né, hoje em dia o jovem pode fazer muita coisa, menos trabalhar, né? O que eu ia perguntar é o seguinte: nessa época que você é criança, a principal fonte de diversão da criançada, eu suponho, era a televisão já, não era? Agora eu vou dizer uma coisa, assim, eu sou do tempo da Vila Sésamo, né? Da primeira geração, eu peguei isso aí. O Muppet Show americano era transmitido aqui, dublado e tal. Mas uma coisa engraçada, a gente era muito, não sei se foi o meu pai, uma coisa assim, eu nunca fui muito de televisão. Lembro de bastante coisa, evidentemente, mas a gente fazia muita coisa ao ar livre. Meu pai, a gente fazia pipa, papagaio, né, dependendo do estado aqui do Brasil. Brincadeira de rua. E levava para andar de bicicleta. Que tinha mais ação, né? Sim, muito mais ação, com certeza. Nessas viagens, viajar de avião era muito caro, né? Meu pai, com uma família ali de já 4 pessoas, e viajar aqui no Brasil, tudo caro. Tudo era muito caro, imagina avião. Eram 2, 3, 4 dias de uma viagem, entendeu? A gente saía de Abaeté, Minas Gerais, para Cuiabá, no Mato Grosso, em 3 dias de viagem. Meu pai tinha, nessa época, era uma Brasília? Era uma Brasília. Uma Brasília bege, e não tinha ar-condicionado, um calor danado, você viajava com aquele barulhão, mas era muito legal, né? A gente ficava viajando assim. Eu era uma criança que, nas férias, quando encontrava com meus primos de Minas Gerais, o limiar deles era Abaeté ou Belo Horizonte, né? Escola, casa e tal.
E essa vida que o meu pai tinha na Polícia Federal, de ser nômade, de viajar muito, passou para a gente. Então, era muito legal. Eu chegava nas feiras contando que, poxa, a gente estava atravessando o Pantanal, né? Anteontem tinha um jacaré atravessado na pista, a gente viu um tamanduá-bandeira, vimos onça na estrada. Então, assim, eu sempre tinha as histórias mais legais dos meus primos, dessas coisas assim, do Brasil, né? A minha mãe costuma dizer que, não, essa coisa sua essa paixão pela viagem veio já do seu avô. Meu avô, nos anos 40, 50 e 60, ele pescava no Araguaia, ele juntava os amigos e ia no Xingu, coisa completamente louca, 3 meses, né, pescando. E eu sempre gostei de viajar, então passou do meu avô, teve meu pai, eu cresci assim, nessa coisa de nômade, sabe, de estar na estrada. Eu gosto muito, tanto que até hoje eu faço muitas viagens, né? Só que agora na minha moto. Mas como é que uma criança que gostava tanto de viagem, de coisas, de soltar pipa, coisas que tem mais ação assim, foi se interessar pelo livro, pela literatura, que no final das contas, você abre um livro, é um monte de letrinha, então não tem muita ação você pegar um livro e ficar virando página. Sim, isso é um paradoxo muito interessante, né? Bem colocado. Eu fico vendo, às vezes, hoje aí, né, vídeos, né, no YouTube, canais, blogs, enfim, como você vai incentivar o seu filho a ler, né? Como você criar um leitor. Olha, eu fui muito felizado, eu tive professores e professoras muito competentes. Graças a Deus, meu pai sempre dizia, olha, eu não vou deixar herança, mas eu vou dar estudo. Então, meu pai investiu no nosso estudo, na nossa educação, nós sempre estudamos em escolas muito boas. Eu, normalmente, o que você aprende, ninguém tira. Como? O que você aprende, ninguém te tira. Sim, exatamente. E isso aconteceu uma coisa engraçada, porque é o seguinte, quando você me perguntou, a gente estava conversando sobre o tema aqui da conversa, e eu fui lembrar de coisas que eu não lembrava há muito tempo. Assim, como meu pai, ele botava a gente numa escola que, assim, em tese, era superior até às condições financeiras, eu e meu irmão, normalmente, éramos os mais mal vestidos nessas escolas, né? Essa coisa que nego fala de bullying, porra, enfim, você tem que enfrentar. Então, assim, eu era muito pequenininho, assim, não que eu seja alto, eu tenho 1,71 hoje, mas até os 17 anos eu tinha uns 50 e poucos. Eu cresci relativamente um pouco mais entre os 16, 17 até os 18. Então, é o seguinte, qual era a defesa? O cara que sacanear, o tênis dele, assim, eu lembro que a gente ia de quichute, e os lá já usavam tênis, diferente de Brasília também, né? Tênis importado, aquela coisa assim. Então, eu lembro dessa marca. Eu assumi estudar, eu sempre gostei de me fechar nos estudos, porque estudando e tendo boas notas, eu me vingava dos caras. Mas eu tive uma professora em especial, eu estudei no Colégio Salesiano de Belo Horizonte, de 1982, final de 82 até 89. E essa professora, ela me deu aula a partir da 5ª série até o 2º ano, até o 3º ano, na verdade. E a gente tinha matérias que eram separadas: português, literatura, gramática e redação. Então, tinha redação, né? Você aprendia a escrever. E eu fico vendo hoje, né, o genial professor Rodrigo Gurgel falando sobre a imaginação, né? E o professor Olavo, você educa a imaginação na literatura. Então, na aula de literatura, a gente tinha 2 a 3 livros por bimestre que tínhamos que ler. E eu lembro que a maioria da turma achava um saco, eu achava aquilo um porra, e eu não entendia como é que eles não gostavam. Aquilo era maravilhoso. Eu lembro que, quando eu li Robinson Crusoe pela primeira vez, deve ter sido na 4ª ou na 5ª série, eu achei aquilo maravilhoso. Então, assim,
como você disse, você está olhando ali letras, páginas, assim, né, insalubres, aparentemente, não são divertidas. Mas quando eu entrava no livro, eu me transportava. Tinha imersão, né? Sim, aquilo era um teletransporte, eu ficava horas divagando. Eu lembro que a minha mãe botava a gente para dormir, a gente tinha horários, claro, né, rígidos, né? E eu, normalmente, escondia uma lanterna, de vez em quando uma vela. A vela nunca era bom, porque ela sentia o cheiro e ia lá. Porque eu ficava lendo na madrugada. Eu não queria largar o livro. Eu lembro de vários assim, episódios, vários livros, e na época da coleção Vagalume, a coleção... Sim, eu peguei essa coleção. Para gostar de ler, né? Também lembro. Tipo, grandes autores cronistas. Isso, Origens Lessa, e aí uma coisa vai puxando a outra. Stevenson, né? A Ilha do Tesouro, Cruzoé, nossa, assim, uma infinidade. Júlio Verne, né? Júlio Verne, eu lembro que a minha escola, ela fazia um campeonato, vamos dizer assim, dava um prêmio a quem lesse mais durante o ano. Por categorias, né? Cada série, e depois fazia o geral. Eu ganhei esse prêmio quase constantemente. Quase sempre. Era o seguinte, você pegava o livro emprestado na biblioteca do colégio e tinha que ler e tal, devolver em uma semana, 10 dias e tal, fazer a ficha de leitura para realmente provar que você leu. E eu achava aquilo barato. Eu faço ficha de leitura até hoje. Entendeu? Fico vendo, as pessoas perguntam para o Morgan, poxa, como é que eu vou guardar o que eu li? Né? Como é que eu vou memorizar o que eu li? Nada como a ficha de leitura. Nada muito grave. Eu li o título, o autor, personagens principais, a sinopse e o resuminho ali, da mão ali, que você... E é incrível, você passa anos, você lê a ficha de leitura de um livro que você leu, e você lembra. Vem tudo na memória. E aí, então, o que te trouxe a leitura na infância foi muito mais a escola do que o exemplo de casa? Eu acho que sim, com essa volúpia, essa vontade de ler mais, sim. Meu pai sempre foi muito inteligente, muito culto. Meu pai por juntar graduações, mestrados e doutorado, meu pai passa de 2 dígitos. É uma luta. Tudo até hoje. Meu pai está com 76, ele está acabando mais um mestrado, enfim. Mas a escola, essa professora, a professora Vera Arce, saudosa, já falecida, lamentavelmente, ela era aquelas catedráticas da velha guarda, que é a moda antiga. Quando ela pegava um livro, né, ela pegava no livro e aí você percebia que ela tinha lido várias vezes, ela citava passagens inteiras de memória, eu achava isso incrível, e ela falava do livro. Aí passavam uns 10 minutos, quando ela terminava essa explanação, eu sentava sempre ali bem na frente, né, ela estava emocionada. Ela se emocionava várias vezes falando de livros, ela enchia os olhos d'água. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu achava aquele negócio sensacional. Eu sempre fui muito emotivo, enfim. E então uma coisa foi puxando a outra, e um livro te puxa, tem uma referência a um autor, a uma obra, e você começa, aí não para mais. Aí, assim... Era texto integral nessa época? Ou era uma versão adaptada para criança, infanto-juvenil? Olha, na biblioteca do Colégio Salesiano, eles tinham livros de excelente edição, muita coisa portuguesa, né, importada de Portugal. E, claro, eu não vou lembrar disso tudo, mas com segurança, a grande maioria era texto integral. E eu me recordo uma vez, eu estava na 7ª série, e eu tinha uma professora de língua inglesa, não era das pessoas mais agradáveis, vamos dizer assim. Aí, um dia, ela entrou na sala para dar aula, e eu estava com um livro, um calhamaço, umas 600, 700 páginas, uma das várias biografias de Napoleão. Aí ela entrou, né, a gente vivia as turras. Aí ela entrou, parou assim, em frente à minha carteira, olhou o livro,
você não tem idade para estar lendo isso, tá não sei o quê, então, livro muito denso. Aí eu sempre fui meio pouco. Aí eu falei assim, cara mestra, qual das fases napoleônicas a senhora mais gosta, ou que a senhora tem uma preferência, né? Capaz, essa mulher ela me olhou com a cara, os 2 outros alunos ali perto escutaram e tal. Então, eu sempre era conhecido lá na escola, lá no colégio, por estar com livros, né? Eu sempre com um livro debaixo do braço, ia para aquelas assim, excursões, sei lá, o pessoal fazendo aquela zona assim, no ônibus, e eu estava ali enfiando algodão, às vezes papel higiênico, e lendo. E o povo achava aquilo muito doido. Então, assim, uma coisa que me acompanha nas minhas malas, desde garoto, até hoje. Missão policial, viagem de passeio, eu tenho que levar um livrinho. Então, eu paro à noite, eu sempre leio antes de dormir. É um ritual que me acalma, que me prepara para dormir ali e tal. Eu estava comentando na última entrevista que eu fiz com o Andreassi, que eu fui na casa de um amigo meu, uma vez, na adolescência, né? Eu reparei que o quarto dele não tinha abajur. E aí eu pensei, esse cara não lê antes de dormir. Eu achei isso assim, me chocou. O cara nem lê antes de dormir. Os pais não incentivaram, não se preocuparam em colocar um abajur para o moleque ler antes de dormir. Não tem esse hábito. E aí eu queria perguntar para você assim, o Robinson Crusoe é sua porta de entrada para a literatura? Não, acho que não. Eu acho que... Se tiver que escolher uma obra, qual seria? Robinson Crusoe é uma história fantástica, atemporal, é fantástico. Mas eu li muita coisa brasileira antes, né? Eu lembro que me marcou muito Éramos Seis, Meu Pé de Laranja Lima. Isso tudo aí eu estou falando de leituras na 4ª série. Tem um livro do Josué Montello, eu não vou me lembrar agora, porque ele tem dezenas de obras. É um livro que ele escreve, que ele conta a história de um cara, um jovem do morro, pobre, e ele conhece uma menina da Zona Sul ali, né, Rio de Janeiro, e estoura a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e vai para a guerra. E a família dela, para eles não terem encontro, né? O pai dela era rico, influente, garante que o soldado vá ser encaminhado à Itália. E ele morre lá. Esse livro marcou muito a minha vida. Eu sempre achei isso incrível. Éramos Seis também. Essas são as suas entradas na literatura. Ah, sim. Meu Pé de Laranja Lima, né? Assim. E depois, quando veio a literatura assim, estrangeira, uma coisa muito interessante para mim foi a mudança de panorama. Eu tinha muito Fernando Sabino, né? Eu sou, como Minas Gerais tem grandes escritores, né? E eu estava restrito ali aos cenários nossos, a mata, a zona da Mata Mineira, o Rio de Janeiro, né? Alguma coisa falando sobre o Nordeste, que eu já tinha morado no Nordeste bem criança, então eu tinha visto, né, que é o Nordeste, a faixa litorânea, que são ali os 30 quilômetros, e o sertão, a gente viajava sempre de carro. Então, quando eu descobri a literatura estrangeira, foi um mundo novo. Aí o céu era o limite. Né? Aí o céu era o limite. E como é que você resolveu? Que uma coisa é você ler Júlio Verne, que é uma coisa muito legal, Robinson Crusoe, que são grandes aventuras, mas numa hora você fala, pô, agora eu vou ler uma coisa séria, agora eu vou ler um Dostoiévski, vou ler um Tolstói, que tem uma reflexão sobre a vida humana e tal. Como é que foi esse passo para você? O que te levou a isso? Também, graças ao bom Deus, bons mestres, né? Professores. Já na 8ª série, eu já li alguma coisa mais aprofundada, vamos dizer assim. Eu me recordo que os livros de história, eles sempre... isso era comum a todas as matérias, né? Menos as exatas, que são diferentes.
Mas normalmente estava lá aquele capítulo que você ia estudar naquele mês, naquele bimestre, estava lá contando a historinha. No final, tinha bibliografia recomendada. Ninguém lia esse troço. Então, assim, para saber mais, leia tais livros. Uhum. Então, então eu comecei a buscar coisas e aí comecei a não encontrar na biblioteca do meu colégio. Aí eu frequentei durante um bom tempo a biblioteca pública de Belo Horizonte, que é gigantesca. E ali eu tive contato com coisas mais sérias, principalmente história, um pouco de filosofia, mas muito aplicada à ciência histórica, à história militar. E eu, tanto por causa disso, eu acabei fazendo economia, né? Meu primeiro curso. A primeira faculdade. E meu pai queria que eu fizesse direito. Todo mundo lá em casa faz direito, policial, advogado, promotor, procurador e tal. Eu fui fazer economia. E quando eu cheguei na faculdade de economia, da PUC-MG, Faculdade de Ciências Econômicas, eu cheguei com o volume 1 do Capital debaixo do meu braço. Já tinha lido umas 150 páginas. E achando que eu estava fazendo assim, caraca, né? Mas todo mundo faz isso, é normal, né? Mas aí eu descobri que ninguém lia Marx e que ninguém leu durante o curso todo. Aí todo mundo esquerdista, foi uma coisa interessante. Eu sobrevivi a 2 universidades em locais diferentes, porque eu já adulto, eu também me transferi por causa da Polícia Federal, frequentei faculdades em Belo Horizonte, no Acre, Brasília. Então, eu sobrevivi à universidade, né? E era muito engraçado na Faculdade de Ciências Econômicas ver as pessoas falando de marxismo sem ter lido Marx. Aí, quando eu falava sobre a principal teoria, vamos falar sobre a principal teoria de Marx, a mais-valia. Não, isso é uma coisa maravilhosa, porque o trabalhador... Não, vem cá, eu não estou falando dessa retórica, eu estou falando da teoria. Como é que você aplica essa teoria? Como é que você mensura esse trabalho? E o cara não sabia. Então, eu tive discussões fortíssimas com professores na universidade. Eu só não apanhei porque eu acho que hoje eu apanharia, talvez, mas na época eu já era oficial temporário. Então, eu saía do exército tarde, eu ia fardado, assim, às vezes, para as aulas. Eu era segundo-tenente. Aí, eu não apanhei, acho que por causa disso. Mas eu era chamado de fascista, essas coisas que esses termos são velhos, né? Eu era o fascista, Você inaugurou o que a gente está vendo hoje, né? De certa forma, assim, quando eu vejo, eu já fiz tudo. No final das contas, é tudo culpa sua. Pois é, e que coisa triste. A gente vê, eu quando entrei na universidade, eu fiquei maravilhado, não sei se você conhece, a PUC-MG, o campus número 1 dela é um prédio belíssimo, é uma área gigantesca, é uma construção histórica muito antiga. Então, aqui ali, a Casa do Saber, na universidade, que maravilha, aqui vamos debater. Não. Era só PSTU dentro do PCE, muita maconha, que já tinha, muita droga e putaria. O pessoal era uma... E o DCE, cara, eu não gostava de ir, né? Quando tinha aquela, temos que ir pro DCE, porque tinha um cheiro de maconha danado, tinha jogada não sei aonde, era uma zona, sabe? Era feio, era bagunçado. Eu olhava aquilo, gente, isso não é para mim, enfim. Não, na PUC-Rio era parecido, porque tinha a casinha do jornalismo e ali ficava o cheiro. A do direito também era meio largado, eu era do direito e tal. Eu não gostava de frequentar aqueles ambientes, né? Olha, então uma coisa engraçada nas festas. Exato. Tem uma coisa engraçada que eu não sei se ainda é assim, eu estou fora da universidade há muito tempo, mas a gente percebia que nas exatas era diferente um pouco. O pessoal estava preocupado em trabalhar, em fazer um bom currículo e trabalhar. Então, nas engenharias, a PUC-MG abriu a primeira engenharia mecatrônica do Brasil. Acho que foi em 90, salvo engano.
A gente via esse pessoal das exatas com um certo orgulho, sabe por quê? O departamento deles era muito organizado, era tudo limpo, devia ter também uma maconheiro e tal, mas não era tão escancarado. E qualquer coisa que acontecesse no país, entrava um aluno na nossa sala, atenção, manifestação que não sei o quê. Então, e o pessoal de engenharia, as exatas, não. Eles estavam preocupados em fazer um bom currículo. Você fez um concurso para Polícia Federal em 93, que foi o maior do Brasil, não foi isso? Até então... Na época. Exato. Até aquela época, esse concurso, vários jornais principais falaram disso, foi o maior concurso da República, assim, até então. Eram 800 vagas para agente e 800 mil inscritos. Ou seja, era 1.000 por vaga. O edital saiu no dia 1º, foi publicado no dia 1º de maio de 93. E aí, como é que a literatura foi importante na hora de você fazer esse concurso? O que ela te deu de ferramenta para você estudar ou para você passar nesse concurso? O que aconteceu? Voltando um pouquinho, só para você entender uma coisa interessante. No colégio, época de colégio com essa professora maravilhosa, ela gostava muito de mim porque eu era um bom aluno em literatura e um bom aluno em redação. Mas em gramática, não. Eu achava aquele negócio de oração composta, não sei das quantas, eu brigava com aquilo. Eu era muito bom em todas as matérias, mas as matérias que eu era pior, eu não gostava, era gramática aplicada, né? E química, também odiava. Mas o que me fez aprender gramática? Ler. Muito. Isso me ajudou pra caramba. Isso me ajudou a escrever bem e me ajudou a passar por cima de algumas regrinhas. Ela falava isso, essa minha professora, né? Então, olha, realmente é impressionante, porque você não vai bem. Eu lembro que a gente usava aquela gramática do Domingos Pascoal Segala, tamanho assim, né? E eu tinha pesadelos com Segala. Mas a coisa de ler muito me fez escrever bem, eu sempre gostei de escrever. Também tive uma boa professora, né? A coisa de você saber se expressar, início, meio e fim. E, graças a Deus, eu tive essa grande mestra. Domingos Pascoal Segala, ele era o grande gramático da época. Mas você conseguiu pular, por ser um leitor assíduo, você conseguiu pular essa parte das regrinhas gramaticais, então? Com certeza. E eu acabava acertando muita coisa, na forma de escrever, por causa dessa leitura, e me ajudou a compreender melhor, né, assim, a gramática. Modéstia à parte, assim, pessoas dizem que gostam do que eu escrevo e tal, mas eu acho que não é nem porque não seja tão bom assim, é porque hoje o nível está tão baixo, qualquer pessoa que saiba um pouquinho ali, né, contar início, meio e fim, já sai aqui na frente. Mas um bom leitor acaba sendo um bom escritor, né? A gente estava discutindo isso com outro entrevistado. Um bom leitor, ele acaba absorvendo alguma coisa. Indiscutível. Então, pelo volume de leitura que você já tem, eu imagino que isso deve ter facilitado bastante. Você acha que a literatura influencia de alguma forma no seu trabalho hoje? Olha, sim, não tem muito a ver com literatura. Não tem muito a ver, mas ela te dá experiências, né? Mas é engraçado, sabe por quê? A gente tem que fazer relatório de qualquer coisa. Tem relatório de missão, você tem que escrever uma informação a um chefe pedindo alguma coisa, explicando algo. E por onde eu passei na polícia, eu fui conhecido por boa escrita, porque as pessoas liam os meus relatórios, porra, velho, o seu relatório tem não sei quantas páginas, você escreve bem e tal. Você pode me ajudar a escrever isso aqui? Então, eu, assim, você vê o nosso livro de plantão lá, né, com
é uma coisa triste. Às vezes eu vou ler assim, uma ocorrência de um fato. Uma literatura tem que ser assim, bem concisa e objetiva, né? Tal fato aconteceu, quem, onde, quando, né? Por quê, beleza. Aí você vai ler lá, o cara não sabe explicar, cara, e é um cara com terceiro grau, e o cara escreve mal. Eu acho que céu mesmo, o cara não, eu li o troço e não consegui entender. Então, eu tenho Você não conseguiu entender qual foi o crime que o cara cometeu? o cara não soube contar a história, né? Então, eu tenho essa forma. Volta e meia, algum colega tem que fazer um relatóriozinho, alguma coisa, ele vai lá e me pede uma ajuda. Dentro do que eu posso, eu ajudo. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de escrever. Entendi. Qual foi de tudo que você viu ali na infância e tal, até depois, teve um romance, um livro que te impactou, que você olhou assim, cara, isso aqui mudou a minha vida profundamente? Acho que tenho 2 ou 3 nessa categoria. O principal, assim, primeiro, não é nem tão inédito assim, acho que muita gente vai ter a sua opinião, mas foi O Apanhador no Campo de Centeio. Uhum. E eu li O Apanhador no Campo de Centeio já, devo ter lido umas 6 vezes já na minha vida toda. E a primeira vez, acho que foi na 4ª série, foi na 4ª ou na 5ª série. E aquele livro ali, né, aquele garoto viajando de trem, menor de idade, fingindo ser mais velho, já tomando uma dose ali de uísque ali escondido, já filosofando, eu achei aquele livro me marcou muito. O Apanhador no Campo de Centeio foi um cara, aquela coisa da vida, né, assim, a vida como ela é, e tem de tudo ali, né, primeiro amor, aquele primeiro suposto amor platônico, a entrada no mundo adulto, como os adultos blindam, né, de certa forma, para os jovens, para as crianças não descobrirem as agruras da vida, mas não tem jeito, você vai descobrir as agruras. Esse livro me marcou muito. Assim, o primeiro livro que me marcou, eu tenho ele ali, até está na 3ª versão já, porque Acho que uma tradução que você acha melhor? Não, na verdade, isso aí vem de uma época que eu ainda fazia empréstimos. Eu emprestava para amigo, coisa que eu não faço mais. Eu costumo dizer assim, eu não empresto nem livros, nem armas e nem motos. E aí foram me levando, eu sou apanhador e... Ou seja, só os discos, beleza, vou pegar todos. E aí tem o personagem do Apanhador do Campo de Centeio, é o personagem que mais te marcou? Sem dúvida, Holden Caulfield. O Holden é aquele cara assim, bocudo. Eu, de certa forma, eu fui meio adolescente, meio Holden. Aquela coisa meio cáustica. Assim, meu pai sempre falava assim, poxa, o Alisson é foda, ele não se dobra, você tem que convencer pela razão, dizer que tal coisa funciona. Beleza. Não adiantava, tem que fazer isso porque tem que fazer. Não, por quê? Né? E o Holden tem essa coisa, né? Desafiador, questionador, né? E é uma coisa engraçada que eu usei vários jargões dele, né? Ele tinha um que, não sei se é por causa da nossa tradução em português, que ele dizia constantemente, qualquer coisa que ou valha. E isso é uma frase absolutamente que não andava na boca de garotos, né? E eu sempre usava esse troço, o povo se me olhar, pô, o que esse cara está falando, né? Parece um velho. Então, o Holden ele marcou muito, né? Aquela coisa questionadora, aquela coisa de querer ver o mundo ele próprio, né? Pelos seus próprios olhos. Tá aí, é uma coisa... Tinha muito tempo que eu não falava do apanhador. Sobre o Apanhador do Campo de Centeio, e esse é o seu arquétipo de personagem, né? Sim. Ele encaminhou o Hemingway. Eu acho que o Holden, tudo ali... O próprio Hemingway, ele falava, né? Do apanhador, etc. Mas aquela literatura mais concisa, né? Hemingway, as frases
Eu tenho toda a obra dele, enfim, saiu em português, acho que tudo, talvez alguma coisa, mas eu tenho toda e eu li todo o Hemingway. Hemingway é meu escritor número 1, favorito. Mais do que o Salinger, então? O Salinger é aquela coisa, né? Eu tenho até um livro de contos dele, mais curtos, de horas curtas, mas ele ficou marcado com um cara de um livro só, né? Uhum. E ele também não estava preparado para a fama, ele se fechou muito, né? Ele gerou uma mitologia, né, em torno dele. O Hemingway, ele tem uma obra muito mais extensa e como ele teve mais longevo, você pega ali a característica de uma época, né, em que pese ele sempre tentar que a sua obra não fosse marcada por datas, né, temporais, não teve jeito, né? Assim, ele foi muito marcado pela Primeira Guerra Mundial, que ele viu como motorista de ambulância lá na Itália, lá no campo austríaco. Depois a Guerra Civil Espanhola, depois a Segunda Guerra, né? E o Hemingway é aquela coisa que está tão em desuso hoje, né? Aquela coisa do cara que, pô, meu irmão, eu sou macho, o homem tem que proteger a mulher, vamos tomar um uísque no fim do dia, se tivermos alguma divergência, a gente vai lutar um boxe aqui. Então, Entendi. assim, aquilo me marcou muito. Eu, muito garoto, quando eu comecei, deixa eu ver se eu lembro. O primeiro livro do Hemingway que eu li, eu acho que foi Por Quem os Sinos Dobram. E eu Uhum. fui ler o livro por causa da música, por causa do Metallica, que tem Uhum. de Bell Tolls. E eu também sempre gostei muito de música, e eu já pegava os encartes, já lia, pedia alguma coisa, aula de inglês, eu vivia tentando colocar músicas na aula para que a nossa professora falasse. Você não tinha internet para buscar um tradutor, né? Uhum. E aí, quando eu fui ler a sinopse de Fórmula 1 de Bell Tolstoy, falei, cara, eu preciso ler esse livro. E é um livro belíssimo. Você tentava fazer sempre uma ligação da literatura com as letras que você lia? Sempre, sempre. Por exemplo, uma das minhas bandas também preferidas, desde os anos 80, é o Iron Maiden. Impressionante a riqueza de temas das músicas, das letras do Iron Maiden. Né? O Iron Maiden me fez pesquisar, buscar livros sobre a antiga história egípcia. O Iron Maiden me fez também buscar numa época que não era tão comum, falava-se de Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra era um conflito quase que ninguém falava, confuso, ninguém sabia quase nada, era uma coisa meio assim que se falava en passant. E o Iron Maiden tem várias músicas, né, que remetem à Primeira Guerra. Então, eu fui buscar informações, aí não tinha internet, era livro, né? E, você tem livro sobre tal coisa? Aí ia lá, enchia o saco da pobre bibliotecária. Não, isso aqui não dá, eu quero mais um. Aí ia lá. Você enchia o saco dela, você pedia mais do que você podia pegar, então? Tinha isso também, né? Tinha regra. Só que aí o que eu fazia? Eu acabava. As bibliotecárias gostavam de mim. Porque a maioria dos alunos, os meus contemporâneos, deve estar pior hoje. Quer dizer, hoje ninguém acha que pega livro mais. Mas, enfim, as pessoas faziam com certo asco, era coisa obrigatória. Olha, eu trabalho aqui para a escola. Eu não, eu chegava lá com muito. Nossa, que legal. Oi, doutor. Eu já descobri o nome, né? Normalmente eram sempre mulheres. E eu tinha também, uma bibliotecária no Colégio Salesiano, que foi uma pessoa que marcou muito, muito com a minha vida. Então, lembrar, fugiu o nome aqui agora, é uma senhora já de idade, e o filho dela foi meu colega de exército, foi da minha turma. E falei, olha, como eu realmente fugi o nome aqui do Tanel. É feio até, porque é uma pessoa importante da minha vida. Coisas da idade. E me diz uma coisa, você já se deparou com uma situação na sua vida que você pensou, caramba, se eu não tivesse lido tal livro, eu teria me enrascado nessa situação aqui. Eu já vi isso acontecer em tal livro, então essa situação eu consigo evitar, eu consigo fugir dela. Por causa da literatura, você já fugiu de alguma coisa assim? Você já evitou um problema? Ou achou uma solução?
Olha, eu acho que sim. Não, se eu for lembrar um livro específico, mas eu li várias coisas que sempre falavam sobre a questão de você ser humilde, de você tentar aprender antes, né? O próprio Robinson Crusoe, né, ele ficou observando como é que os animais conseguiam subir na árvore. Poxa, como eu vou subir aqui? Ah, então é assim. E ele pensou. Isso me ajudou de sempre ter um jeito certo e ter um jeito errado, digamos assim. Teve um outro livro que eu gostaria de ter lido antes, que eu não li, que está aqui em cima, o Outsider, do Colin Wilson. O Colin Wilson, esse livro é de 60 e poucos, anos 60 nos Estados Unidos, ele está esgotado aqui no Brasil. Eu consigo pegá-lo. É esse livrinho aqui. Uhum. E aí você lê o subtítulo, O Drama Moderno da Alienação e da Criação. Eu fui ler esse subtítulo, poxa, esse livro deve ser um porre e tal. Aí eu comecei a ler o livro, e o livro é basicamente um manual para pessoas inquietas e irrequietas, pessoas sensíveis, né? Eu sempre, ficava meio deslocado às vezes, porque, porra, eu li o negócio, ficava emocionado, meu pai dizia assim, homem não chora, né? Aí eu ficava, então, a gente sempre aprendeu a ser mais, né, deixar ali e tal. E as coisas, elas me atingiam. Eu percebia que isso não é muito comum. Aí a pessoa lia o negócio, que era um negócio, cara, é uma história assim de te deixar você arrasado, destruído. E as pessoas leem, enfim. E eu ficava muito afetado. Então, o outsider é justamente isso. Ele tem uma definição que diz assim, é aquele que vê demais, que vê fundo demais, que sente demais, que sente fundo demais e não sabe como agir, né? As coisas o atingem muito. Esse foi um livro que marcou muito. Acho que, digamos assim, na adolescência foi o apanhador e na vida adulta já acho que foi o outsider. E ele, de certa forma, apesar do autor não ser católico, ele me preparou um pouco a minha conversão cristã, digamos assim, por falar de filosofia, principalmente ali Platão. É uma conversão recente, né? Bem recente. Eu fui ateu por 40 e tantos anos, quase minha vida toda. E isso aconteceu. Eu acho que a crise do país, 2013, 2014, movimentos contra a Dilma, eu sempre fui conservador, sempre fui de direita, nunca gostei de comunista, sempre associei o comunismo a tudo de ruim. Você é de família? Sim. O meu bisavô era espanhol, ele fugiu do Franco. Anarquismo. Não, do Franco não. O Franco, ele era um franquista, ele fugiu antes, porque os comunistas queriam passar o cerol em católico e tal. Então, assim, e aí eu acho que a gente começou a ter, acho que não só eu, muita gente no Brasil passou a ter um certo despertar político naquela crise ali do Dilma, né? Aí caiu a Dilma, apareceram vários canais ali de direita, muita gente falando de literatura, de bons livros, de filosofia e de cristianismo, de Deus, de catolicismo. E aí eu me descobri assim, poxa, eu me descobri em um conflito. Eu me via como alguém de direita, conservador, de uma criação dos meus pais, mas eu me vi do lado errado nessa questão religiosa. E várias pessoas, vários canais aí tiveram participação, assim, inclusive de eu mandar perguntas fechadas, né, de direct, às vezes, mensagem, pessoal do Terça Livre, conversei fechado ali com o Max, foi seminarista, o próprio Ala, alguma coisa, o pessoal do PH Vox também, o Barazoscas, digamos que é quase um amigo, assim, converso pra caramba aqui com ele e tal, é uma pessoa fantástica.
E aí eu me vi no lado errado e senti a necessidade. Cheguei para minha mulher, isso foi ano passado, em plena pandemia já, né? Peste chinesa. E, cara, eu preciso conhecer Deus. E aí a gente foi buscar uma igreja mais tradicional, uma igreja, digamos assim, das antigas, né? Que está bem difícil. E aí eu comecei, então, somos alunos eu e minha mulher, catequese, a minha mulher é católica, assim, cristã, mas não frequentava. Então eu acabei levando a Poli para a igreja, exato. Para ver se ela para de matar a gente um pouco. Pois é. E aí, uma coisa engraçada, né? Eu não gosto de falar assim, eu não serei aquele pregador, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A minha conversão, ela não se daria por nada metafísico. Eu tinha convicção disso. Ela se daria pela leitura, pela filosofia. Aí, quando você está... Aí eu venho o professor Olavo, talvez o principal dos motes, né, que me fez ficar muito, assim, incomodado. Cara, esse cara está falando umas coisas que eu não acredito. Acho que eu estou errado. Então, a filosofia me levou a São Tomás. São Tomás de Aquino, quando você começa a ler, aí é um negócio sensacional, e uma obra gigantesca, né? Agora, eu costumo dizer hoje que sim, eu me converti, sim, mas eu ainda estou na minha luta interna. Eu ainda estou tentando conhecer mais. Você está há menos de um ano, né? Sim, tem praticamente um ano. Então, eu estou na minha luta interna ainda, querendo conhecer mais, me aprofundar, inclusive, a fé, né? E esses tempos de peste chinesa foram bem complicados, né? Acho que todo mundo passou, assim, uma hora ou outra, passou por algum momento de desencontro, né? Então, ano passado, aqui em casa, eu e minha mulher tivemos um momento bem ruim, mais ou menos ali em março, abril, acho que foi em maio, junho. Aí, falei, cara, tem que conhecer Deus. E aí, tenho lido, estudando a Bíblia de Jerusalém, o catecismo, na Igreja Católica, frequentando o catecismo. E a vida ela mudou muito. A questão religiosa... Ela te mudou muito. Sem dúvida. Minha vida abriu, assim. É um negócio realmente maravilhoso. Quando você vivencia isso... Você já teve contato com isso aqui? Ó, deixa eu ver. Você está menos de um ano, né? Deixa eu te mostrar. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Não, esse eu nunca vi. É um negócio que vale a pena, né? Que eu te recomendo, né? Já que você está nesse caminho. O Oliver fala que é mais para meditação, mas... Eu vou até salvar aqui no meu... A Imitação de Cristo é um livro... É de 1700... Não, Tomás de Kempis nasceu em 1380. Então, assim, uma coisa bem antiga. Talvez te ajude, né,